receita que é prática, rende horrores e além de tudo é muito saborosa? Pois é. Hoje eu vou ensinar pra vocês a melhor receita de quibe recheado do mundo. Para iniciar essa receita, a gente vai começar hidratando o trigo para quibe. A proporção é 1 xícara de trigo para quibe para 3 xícaras de água quente. Feito isso, a gente vai colocar o nosso trigo para descansar por 20 minutos. Enquanto isso, a gente vai preparar o nosso recheio, que vai ser de cebola caramelizada. Eu escolhi a cebola roxa pelo fato dela ser menos ácida, então vai ficar mais suculento esse recheio do nosso quibe. A gente vai começar colocando uma colherzinha de manteiga para derreter. Depois disso, a gente vai acrescentar a cebola roxa já fatiada. Para essa receita, eu usei 2 cebolas roxas médias. E depois de colocá-las para refogar, eu vou acrescentar 1 colher de chá de açúcar refinado. Pode ser demerara, pode ser refinado, o que for da sua preferência. E vou acrescentar também um pouquinho de sal, só para ajudar a cebola a desidratar mais rápido. Enquanto a nossa cebola está refogando, a gente vai começar a preparar a carne do nosso quibe. E eu escolhi o patinho, eu separei cerca de 400 gramas de patinho moído 2 vezes. Eu escolhi o patinho por ser uma carne mais magra, com menos gordura, mas você pode fazer com a carne da sua preferência. A gente vai começar a temperar essa carne com alho. A gente vai usar 3 dentes de alho. Eu gosto de cortar ele em pedacinhos menores e depois passar esse moedor aqui. Esse moedor é muito prático porque ele amassa o alho e deixa o alho em pedaços bem pequenininhos. Eu vou deixar o link deles na legenda para quem quiser comprar. Eu uso esse moedor para fazer tudo: arroz, temperar frango. Ele é a melhor invenção que já fizeram, porque aí o alho fica todo trituradinho nessa parte aqui. Além do alho que tá aqui, a gente vai usar também um limão para temperar essa carne. Pode espremer aqui diretamente mesmo. E depois a gente vai acrescentar mais ou menos 1 punhado de coentro picado. Se você não gosta de coentro, pode usar salsinha, o tempero verde da sua preferência, tá bom? Eu adoro páprica defumada, então eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada nesse meu quibe, porque eu acho que ela traz toda a diferença. Também vou usar um pouquinho de orégano. E também vou usar a preciosa pimenta do reino moída. Enquanto isso, nossa cebola já está começando a ficar caramelizada. Quando ela estiver nesse aspecto quase transparente, a gente vai acrescentar um pouquinho de molho shoyu. Esse molho shoyu serve mais para dar um sabor para essa cebola, tá, gente? Ó, como a cor dela fica linda. Vocês estão vendo esse ponto da cebola roxa meio douradinha? Quando ela estiver assim, a gente sabe que ela tá boa. Aí a gente pode apagar o fogo e reservar enquanto a gente vai misturar o nosso trigo na nossa carne. O nosso trigo, depois de hidratado, ele tem que estar com uma textura bem sequinha. Mas se você passar o dedo e ver que ainda tem uma aguinha, você vai precisar peneirar esse trigo. Porque se você deixar essa água vai fazer com que seu quibe fique aguado. Então o importante é que você deixe esse trigo bem sequinho. Para isso a gente vai usar uma peneira. O ideal é dar uma espremidinha para tirar o excesso da água. E aí sim a gente conseguir misturar esse trigo na nossa carne. Depois que a gente escorrer a água do trigo, a gente vai virar esse trigo na nossa carne e vai misturar tudo até que fique bem homogêneo. Você pode fazer essa mistura com luva, mas eu tô fazendo com a mão mesmo, não tem problema. E a gente vai ativando o glúten do trigo, né? E misturando ele com a carne até ficar bem homogêneo. Agora a gente vai colocar o realçador de tempero mais importante que eu esqueci, gente, eu esqueci. Ninguém mais, ninguém menos que o nosso sal. A gente vai colocar o nosso sal. Coloquei o sal e agora eu vou misturar novamente para que esse sal entre em todos os pedacinhos de quibe, né? Gente, eu tenho mania de ir experimentando as coisas que eu faço ao longo dos passos pra ir vendo se o tempero tá bom, se o sal tá bom. Então pode experimentar um pouquinho de quibe cru, não tem problema. Ainda mais se a carne que você escolher for uma carne que você saiba a procedência. Eu vou colocar um pouquinho de azeite também, mas isso é questão de gosto, tá, gente? Por que o azeite é opcional? Porque se você está buscando uma receita com menos caloria, o azeite ele vai impactar negativamente.
Mas eu particularmente gosto muito do sabor do azeite, eu acho que ele traz toda a diferença pro sabor do quibe. Então eu gosto de colocar pelo menos uma colher de sopa, tá bom? Agora a gente vai começar a montar o nosso quibe. Eu começo passando um pouquinho de azeite, dou uma espalhada com um pincelzinho mesmo. Não que costume grudar, mas é só pra ficar levemente untado. E agora a gente vai acrescentar metade da nossa massa do quibe e ir apertando ela na nossa assadeira. Eu escolhi esse Marinex de vidro, né? Mas pode ser uma assadeira tradicional ou algum pote de vidro que vocês tenham em casa, tá? Isso daí também fica a critério de vocês. Feita essa primeira camada, a gente vai colocar agora queijo mussarela e requeijão. Caso você esteja fazendo a receita de uma forma mais saudável, menos calórica, você pode também usar uma mussarela light, um requeijão light. Aqui eu tô usando tradicional, porque eu tô mais preocupada com ficar gostoso do que com as calorias desse quibe, tá, gente? Mas isso é escolha de vocês também. Agora a gente vai vir com a nossa cebola caramelizada. Ela ficou assim, ó, linda. A gente vai vir espalhando ela pelo quibe, né? Também faz parte do recheio. Depois de colocar essa primeira camada de cebola, a gente vai colocar o restante da nossa massa do quibe. E aqui eu gosto de fazer um charminho, que eu acho que ele fica mais bonito depois de assado. Mas isso é questão de gosto. Se você não quiser fazer esses risquinhos, você pode levar ele direto pro forno. Eu gosto de fazer porque a gente começa a comer com os olhos, né, gente? E se você tá curtindo essa receita, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque semanalmente eu vou atualizar com novas receitas para vocês conseguirem testar na casa de vocês. Depois de fazer os risquinhos, eu vou passar mais um pouquinho de azeite. Agora a gente vai levar o nosso quibe pro forno a 180 graus por aproximadamente 30 minutos. E depois de 40 minutos assando, esse foi o resultado do nosso quibe. Aí eu gosto de colocar um pouquinho de limão, que, né, quibe e limão é match. O cheirinho disso aqui tá uma delícia. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se ficou bom mesmo. Gente, ficou perfeito. Só façam. Só façam. E se você gostou desse vídeo, já comenta qual a próxima receita que você quer aprender comigo aqui embaixo nos comentários. Muito obrigada pela companhia e até mais. Tchau!